A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Hoje quero compartilhar uma palavra na nossa campanha, no nosso propósito. Os humilhados serão exaltados. Você que está aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós estamos nesse terceiro dia do nosso propósito. Os humilhados serão exaltados. E eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida. Aonde você foi mais humilhada, é aonde Deus ele vai te abençoar. Aonde você foi humilhado, é aonde Deus vai te abençoar, queridos. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana nós temos propósito de oração. Tem a palavra de Deus, tem oração aqui nesse canal. E eu creio que eu sou bênção para a sua vida. Então ative o sininho de notificação, se inscreva e vamos juntos, aleluia, orar. Porque a chave da vitória está na oração. A chave da libertação está na oração. E a chave dos humilhados serem exaltados também está na oração. Então venha orar, venha ouvir a palavra. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer aí neste lugar. Amém? Eu já tenho testemunhos que pessoas foram libertas das drogas, pessoas que sofriam de depressão foram curados, pessoas que estavam desempregados, Deus abriu a porta, mulheres que não podiam gerar filhos, Deus abriu o ventre. Então, tem muitos testemunhos aqui no nosso canal, que Deus tem feito milagres. E nessa semana nós estamos buscando por pessoas que foram humilhadas, ou passaram por alguma dificuldade e querem ser exaltados pelas mãos de Deus. E Deus me deu essa direção que nessa semana, quando eu orar, Deus ele vai entrar com essa providência, que os humilhados serão exaltados. Então, se você hoje está no sofrimento, está passando por um processo, aguarde, porque lá no final desse processo tem resposta de Deus aí neste lugar. A palavra do Senhor, irmãos, diz lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 12. A palavra do Senhor. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o primeiro. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e filhas. Amém? Olha o que Deus está dizendo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o começo. Nós sabemos, irmãos, que Jó passou por muitas provações. Jó passou por muitas tribulações. Mas chegou o tempo de Deus exaltar Jó. Chegou o tempo de tudo aquilo que Jó tinha passado, Deus resolveu abençoar. Deus resolveu abençoar a vida dele. Deus resolveu mudar a história da vida dele. Nós sabemos que Jó, ele passou por muitas lutas. A recompensa da sua fidelidade ao Senhor foi que Deus o abençoou. Jó, irmãos, ele foi humilhado. A história de Jó fala-nos que ele passou por muito processo de sofrimento, de humilhação. Ele havia perdido tudo, mas ele tinha tudo para se revoltar contra Deus. Mas ele deu a volta por cima. Por quê? Porque ele tinha uma fé
e a fé dele foi provada por Deus. Então, a história de Jó, irmãos, na palavra do Senhor, diz que ele passou por muitas lutas. Ele passou por dias difíceis. E eu creio que foi um teste que Deus fez na vida de Jó. Um teste para saber se ele ia resistir, se realmente ele era o que ele dizia, se o amor dele por Deus era tão grande assim. E por conta disso, quem estava perto dele não entendia e acabava humilhando, dizendo que ele estava no pecado. Quantas pessoas, irmãos, tocam em você, dizem que você está no pecado, que você está errado, que nem conhece a sua vida. Os amigos de Jó criticavam Jó por causa que Jó estava passando por aquele processo. Mas Jó teve momentos que ele ficou quase triste, abalado. Mas a fé dele, quando ele começou a orar pelos seus amigos, quando ele começou a colocar diante de Deus a sua preocupação, porque Jó ele tinha paz ao meio ao sofrimento. Jó, ele estava aguardando em Deus. E quando ele começou a orar pelos seus amigos, o Senhor mudou a vida de Jó. Aquele quadro de humilhação, Deus arrancou e exaltou Jó. Ele exaltou Jó. E Deus deu tudo em dobro que Jó tinha. Deus abençoou Jó em todas as áreas, irmãos, da vida dele. E todos os seus irmãos e irmãs que haviam conhecido anteriormente a história de Jó, foi até a casa de Jó para ver. Sabe o que Deus está dizendo? Que o seu milagre, você vai fazer um convite e vai enviar aqueles que viram o processo do início, tudo que você passou, para eles verem o poder de Deus. Para eles saberem que Deus é Deus do impossível e Deus de milagre. E os seus irmãos, as suas irmãs, os consolaram e confortaram de todas as tribulações que o Senhor havia trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. A notícia que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que em tempos, muitos vão dizer, não era aquela que era humilhada, não era aquele que era humilhado. Deus vai te colocar em lugar de destaque, em lugares que muitos não vão poder estar. Só que muitos não vão entender o processo que você passou. Jó, ninguém queria o processo de Jó. Quem queria o processo dele? Você queria o processo de Jó? Não. Mas Jó passou por tudo isso. E Deus o colocou num lugar de honra, num lugar de destaque. E é isso que Deus ele vai fazer. Por isso aguenta o processo, aguenta o teste do Senhor. Porque em meio àquele sofrimento, Jó tinha paz. E era por isso que o inimigo não suportava Jó, porque ele tinha paz. Irmão, tem pessoas que não suportam a sua paz. Tem pessoas que não suportam a sua paz. Tem pessoas que ficam olhando para ver aonde vai conseguir tirar a sua paz. E era dessa maneira que os amigos de Jó estavam procurando uma maneira para tirar a paz de Jó. Só que Jó, ele estava fortalecido porque a fé dele era no Senhor. A fé de Jó estava no Senhor. Então, toda vez que você tiver um tempo de perturbação, de sofrimento, louve a Deus, adore ao Senhor, porque é nesse louvor aí que Deus ele vai te abençoar. Não permita que a circunstância abata a sua fé. A palavra do Senhor hoje está dizendo, assim como Deus exaltou Jó, Deus ele vai
te exaltar. Não para você pisar nos outros, não. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Para que muitos vejam e temam o nome do Senhor. Porque tem muitos que tocam no nome do Senhor, irmãos. Tem muitos que brincam com o nome do Senhor. Então Deus, ele vai criar uma situação de te exaltar. Para que muitos vejam que Deus é Deus de exaltação também. Deus não é só Deus de sofrimento, não. E Deus ainda vai levar notícia para aqueles que estavam te acusando, para aqueles que estavam blasfemando, para aqueles que estavam te difamando por aí. Porque a Bíblia diz que os próprios amigos de Jó o criticavam, o diziam: por quê? Será que Jó não está no pecado? Será que Jó não fez alguma coisa para Deus para poder estar nessa situação? Aleluia. E talvez não é diferente na sua vida. Alguém talvez está te criticando e dizendo: ó, está naquela situação porque está no pecado, porque desobedeceu, por causa disso e por causa daquilo. Mas não. É o processo, irmãos, que Deus tinha na vida de Jó e talvez tenha na sua vida. Mas lá na frente, eu quero dizer para você, nesse processo Deus está com você. Quando você passa por algo na sua vida, mas você passa com Deus, o negócio é diferente. Agora, quando você passa um processo que Deus não está, aí é só choro, lamento, sofrimento. Mas quando você passa um processo que Deus está com você, você pode ter certeza que lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Lá na frente vai ter banquete. Lá na frente, ei, Deus, ele vai te abençoar. Muito, o seu estado muito mais do que o primeiro. Então você precisa crer e acreditar. Amém? Posso orar por você? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Obrigada, Senhor, meu Deus, por essa palavra. Pai, que os humilhados sejam exaltados pelas suas mãos, que todo aquele que está passando um processo de humilhação seja exaltado pelas suas mãos, Senhor. Assim como o Senhor mudou a vida de Jó, muda a vida, Senhor. Pessoas que estão sendo humilhadas, talvez por causa da condição financeira, por causa da cor da pele, talvez, aleluia, por causa que não tem um bom emprego. Eu não sei onde essa pessoa está sendo humilhada, mas eu quero, meu Deus, declarar que aonde essa pessoa está sendo humilhada, ela vai ser honrada. Ele vai ser honrado, Senhor. E aquele que está humilhando, Deus, abate essa soberba, abate, meu Deus, para que eles saibam que Deus é na vida deste homem e desta mulher. Pai, visita também casais, Senhor, abençoa lares, Senhor, e famílias. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Visita, Senhor, famílias, Senhor, nesta manhã que perderam seus entes queridos, Senhor. Pai, hoje, ano de 2023, é tempo que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão abatidos. O Senhor vai abater aquele que é soberbo pelas mãos do Senhor. Mas eu quero glorificar a Deus, Senhor, que nesse dia que se chama hoje, Jó, aleluia, o Senhor mudou a vida de Jó e abençoou ele o dobro do que ele tinha. E vida, Senhor, aleluia, eu já quero declarar e profetizar que terão notícias boas aí neste lugar, notícias abençoadas da parte de Deus. E aonde essa pessoa foi humilhado, é aonde Deus vai honrar. Nem que seja por apenas alguns dias, mas o Senhor vai honrar. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada, Pai, por esse dia de hoje. Amém. Amém, irmãos? Ative o sininho de notificação. Ontem não deu para eu entrar na oração da noite, mas aleluia, glória a Deus por isso. Fique com Deus. A paz do Senhor.